Olá, minha galerinha da VM. Muito bem, hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo sobre obra literária. Brincando de youtuber, né? Vamos brincar de youtuber. Vamos fazer o Exagtuber. Certo? Então, vamos brincar aqui sobre uma obra interessante que é Angústia. A obra Angústia de Graciliano Ramos. É sempre bom conceituar uma coisa para você. Graciliano Ramos pertence exatamente à segunda fase do modernismo no Brasil. Essa segunda fase do modernismo brasileiro é aquela fase que nós chamamos de uma fase consolidadora exatamente desse modernismo, né? Essa fase que consolida a visão moderna, que vai de 1930 a 1945, durante os 15 anos provisórios de Getúlio Vargas, né? Muito bem, então, cabe muito bem aí o conceito de uma época, né? E Graciliano Ramos tem essa característica de trazer para nós exatamente esta visão do, digamos, do neorrealismo, né? Onde ele traz de volta essa visão psicológica machadiana e traz de volta esta visão determinista de Aloysio de Azevedo. Então, aqui para contar a história de um homem chamado Luiz da Silva. Aí no seu cadernículo, turminha da VM, nós temos exatamente todas as explicações necessárias, né? Eu estou aqui para ajudá-lo e orientá-lo para estudar. Então note bem, o personagem, caracterização do personagem que está lá na página 32, diz exatamente o seguinte: um homem emocionalmente de nervos estilhaçados, 35 anos, funcionário público, homem de ocupações marcadas pelo regulamento, um sujeito feio. Olhos baços, o nariz grosso, um sorriso besta e atrapalhação. O encolhimento que é mesmo uma desgraça. Habituei-me a escrever, como já disse, nunca estudei, sou um ignorante. E julgo que os meus escritos não prestam. Trabalho num jornal, à noite dou um salto para lá, escrevo umas linhas. Ou seja, esta é a própria caracterização feita pelo personagem narrador Luiz da Silva. Luiz da Silva é um personagem narrador, né? Então nós precisamos observar essa característica. Ele narra em primeira pessoa, porque ele narra a si mesmo, né? O que não é uma característica de Graciliano. Graciliano sempre tem, por ambientação, por exemplo, os cenários agrestes, né? Cenários áridos. Essa narrativa é feita na cidade de Maceió, é uma narrativa mais urbana. Ele trata as suas obras, no geral, em terceira pessoa. Esta é narrada em primeira pessoa. Então, é importante que você observe estas características, tá? Para que na hora da sua leitura, na hora da sua análise, na hora das suas questões, você consiga exatamente observar esses valores importantes em Graciliano Ramos. É importante ressaltar para o seu estudo também, né, não só a caracterização da personagem, mas o triângulo de personagens que são importantes. A Marina, que é a pessoa por quem ele é apaixonado, né? Por quem ele é apaixonado. O Julião Tavares, que é o seu oponente, que é o seu opositor, né? Ele é apaixonado, ele, Luiz da Silva, que é o protagonista, narrador protagonista, personagem narrador. E ele tem por oponente exatamente Julião. Julião Tavares, que é, na realidade, um rapaz daqueles que hoje nós chamaríamos de playboy, né? Família rica, tem postura, ele, Luiz da Silva, de família pobre, né? Ele vem do interior, né? Até adaptar-se na cidade, e aí, evidentemente, ele se apaixona por essa Marina, que ele mesmo, na sua narrativa, trata de uma maneira um tanto quanto estranha, né? Era uma mulherzinha avermelhada, né? Vermelhaça, né? Os bicos pintados, né? Lábios, batons, etc. Pernas grossas à mostra, né? Ou seja, ele mesmo dá uma caracterização meio assim,
né? Deprimente, digamos. E ele se apaixona. Amor é amor, né? Se apaixona exatamente por esta figura e, evidentemente, ele tenta conquistá-la, mas ela quer alçar outros voos. E o Julião aparece para ela com todas essas suas caracterizações de física, de dinheiro, de carro, etc. Um garoto bonitão para o padrão de época, e ela então se apaixona, se entrega a ele, engravida, inclusive, e depois ela faz um aborto, o que faz com que o Luiz da Silva se irrite profundamente com essa caracterização. É muito com essa postura, melhor dizendo. Então, é muito bom que nós analisemos, então, esse contexto. E isso você encontra aí na sua página de número 32, 33. Muito bem, as caracterizações dos personagens, né? Quanto ao enredo da narrativa, é muito importante que nós observemos, né? Sou um bípede e preciso ter a dignidade dos bípedes. Isso é a visão do enredo, ou seja, ele, Luiz da Silva, quer entender-se a si mesmo. Ele não entende a si mesmo, né? Como eu já lhe disse, é um livro de memória, né? Um livro de memória é um romance de memória, onde ele resgata a sua memória, onde ele vive a sua vida, né? E vai observando. Muito característico que o Graciliano ponha dentro do contexto da sua obra elementos fundamentais como simbólicos, né? Elementos simbólicos, a simbologia desse elemento, né? A simbologia das coisas. Então, veja bem, aparece na narrativa a cobra. E qual é o papel da cobra? A cobra, além de representar o fálico, que é premente dentro da obra, né? Essa vontade, essa necessidade, esse desejo que o Luiz da Silva tem de possuir, né? Fisicamente, inclusive, a nossa querida Marina, ele, evidentemente, trata essa postura, né? Ele vê essa condição. O Graciliano narra esta postura, melhor dizendo, com uma caracterização de fálica, né? A cobra como elemento fálico, né? Simboliza a fusão, simboliza sedução, asfixia, desejo, mas a cobra simplesmente simboliza falsidade. Isso é um dado interessante. A falsidade dentro do contexto da obra. E a Marina era uma cobrinha, era meio falsa. E ele também acabou sendo uma cobra para o Julião, porque ele mata o Julião, né? Mata o Julião com a corda, que também representa um outro símbolo fálico bastante interessante, né? Dentro do contexto. Essa simbologia dentro da obra. Então, dois elementos. Buscar a personagem, caracterização da personagem. Outro dado interessante que nós precisamos levar em conta, e é fundamental dentro da obra, é exatamente esse dado da simbologia. O foco narrativo, que eu já lhe disse em primeira pessoa, né? Esta é uma obra de Graciliano narrada em primeira pessoa, porque é uma obra de memória, uma visão memorialista, né? O que não é uma característica de Graciliano Ramos, narrar em primeira. Mas ele, dessa forma, traduz aqui o pensamento de um personagem e o pensamento de uma época e de um momento também, tá? Muito bem. Pessoalzinho da VM aí, com quem eu estou falando hoje, né? A sala 4 da Luísa, a sala 2 e a sala 5, né? Esse pessoalzinho aí, simpático, da Vila Mariana das segundas-feiras. Muito bem, ótimo, importante que você visualize isso, importante que você pegue esse negócio dentro do contexto da obra. A obra apresenta um caráter intertextual e internacional, inclusive, né? Uma intertextualidade bastante interessante, essa intertextualidade, que é exatamente com o Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski, né? Se em Crime e Castigo o crime é a partida, né, para o castigo posterior, né? Em Graciliano Ramos, nesta obra, é muito interessante a postura de que o crime é o clímax dentro do contexto da obra. Isso é muito interessante, isso é interessante, né? Isto é uma intertextualidade internacional bastante legal, que muitos examinadores já usaram isso dentro do contexto das suas perguntas, dos seus contextos de análise, das suas vontades de fazer com que o aluno leia bastante dentro do contexto
vestibulares. Tá? Então, aí você tem toda esta visão, tá? Tudo isso dentro do contexto aqui da obra, dentro do seu livro, que está aí exatamente na página de número 29, né? Na página de número 20, o óculos é muito importante, né? 29. Eu quero que você observe, e eu gostaria que você levasse em consideração uma postura bastante interessante que tem aqui na página 29, que é o item 2.3, né? Temas principais do conflito do romance. Olha, anote aí, grife aí no seu caderno, grife aí na sua apostilinha, que é exatamente esse realismo do Graciliano Ramos, essa resgate na geração de 30 dos valores de Machado de Assis e de Aloysio de Azevedo. E eu gostaria que você observasse que é um romance de confissão, né? Livro escuro e sombrio, dentro desta névoa do pensamento de Luiz da Silva. A economia vocabular de Graciliano Ramos, que isso é uma característica dele típica de Graciliano, a economia vocabular, ele é seco na sua narrativa, né? E é muito interessante que em Angústia é uma narrativa que vai lhe causando angústia, né? É genial a obra exatamente porque ela lhe causa o que propõe, né? Angústia. Você vai buscando tentando fazer esta solução, né? Encontrar uma determinada solução, né? E muito característico que depois de toda a narrativa, depois de falar tudo isso, e ele comenta se isso tudo aconteceu de fato ou se, porque ele narra isso depois de ter passado exatamente 30 dias em febre alta. Aconteceu mesmo ou ele sonhou? Ou ele delirou? Eis uma angústia, né? Buscar isso. Alá Machado, ele deixa exatamente esta dúvida no ar, né? Alá Machado, ele deixa exatamente esse contexto meio solto, né? Teria acontecido ou foi pura e simplesmente delírio? Quer dizer, cabe aí imensas análises, cabe aí imensas discussões, exatamente para que encontremos uma solução. Óbvio, eles, grandes escritores como Aloysio, como Graciliano, como Machado, e evidentemente outros nomes famosos, José Lins do Rego, etc., fazem isso exatamente para que o leitor se prenda na leitura, o leitor se prenda na discussão, e que dessas discussões exatamente nasçam luzes dentro do contexto da análise literária. Né? Muito bem, então é muito importante que se observe estas características dentro da obra de Graciliano Ramos, mas o estudo complexo e completo da frustração. A frustração, a mágoa pela não realização, né? A angústia de não realizar. Ao analisar a angústia, é importante analisar a angústia pelo lado do personagem que está sofrendo todas essas situações, e a angústia do leitor, que é o observador, né? E que vai exatamente tentar participar dentro desse contexto. Ótimo. O estudo complexo e completo da frustração, isso é importante. Não existe o predomínio regionalista, isso é muito interessante, que é uma obra que cabe na universalidade, embora seja ambientada em Maceió, é uma obra que cabe na universalidade do pensamento. Muito bem, ótimo. Né? A paisagem intensa, né? A paisagem intensa à medida, a paisagem interessa à medida que interage com o psicológico. Então, há todo um trato psicológico dentro da obra, há todo um traço determinista dentro da obra. Ela tinha uma condição, ele tinha outra condição. Pela própria maneira como ele fala dela, né? Esta sujeitinha vermelhaça, né? Ou seja, ele já vai dando esta característica, né? Era uma sujeitinha vermelhaça, de olhos azuis e cabelos tão amarelos que pareciam oxigenados. Né? Vai dando a sua característica, já dá o tom da sua determinação, né? A busca por ascensão social aí, por encontrar alguém mais rico, alguém que tenha dinheiro. Ou seja, ela era uma interesseira, né? O jogo dos interesses, né? E cada um puxando a corda para o seu lado. Olha a corda aí, a corda para o seu lado, né? E evidentemente vai acontecer uma tragédia, né? A morte de Julião, enforcado, né? E ele narra isso com muita presteza, né? Retirei a corda do bolso e em alguns saltos
silenciosos como os das onças, olha a onça, mais um animal, das onças de José Bahia, estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isto é absurdo, é incrível, mas realizou-se naturalmente. Ou seja, como uma consequência dos fatos, né? Aquilo foi acontecendo e aconteceu. Ponto final, né? Muito bem, ótimo. As minhas mãos apertadas, né? Apertavam, melhor dizendo, e afastavam-se. Houve uma luta rápida, um golpejo, braços, debater-se, exatamente o que eu havia imaginado. O corpo de Julião Tavares, ora tomba para frente, ameaçava arrastar-se, ora se inclinava. Matou. Matou. Isto é exatamente o crime, o clímax dentro do contexto. Né? O clímax dentro do contexto. Ou seja, ele mata aquilo que o agoniava, que o magoava. Né? Muito bem, ótimo. Eis aí uma passagem, né? Orientando você como ler e como estudar a obra, né? Observando essa visão do enredo. Chamo a sua atenção para itens que estão lá na página 36, galerinha da VM, que é exatamente o ciúme. Né? O ciúme, a análise do ciúme, protagonista Luiz da Silva, vê-se impossibilitado de conviver na rotina, né? Desmotivada, né? que ele tinha, e o ciúme que ele tinha de Julião Tavares, e o ciúme que ele tinha da mulher que ele amava. Né? Afinal de contas, o Julião levou a único prêmio que ele tinha, né? Já que ele não tinha nada na vida, funcionário público, etc., pobre, morava numa pensão, então a única coisa que ele tinha era esse sentimento, né? E o Julião roubou-lhe até a alma, que era o seu próprio sentimento. Né? Muito embora a Marina não olhasse para ele, mas ele sentia isso. Né? É aquela história que nós hoje chamamos de crush. Né? Oi, ô Henrique, crush, Henrique, sala 4, crush. Né? Cauã, fica quieto aí. Exatamente, né? Aí vem a vingança e ódio e o pensamento da psicologia humana, né? Tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Esta convicção afastou qualquer receio de perigo. Uma alegria enorme encheu-me. Isso após a vitória dele, né? Ou seja, matar Julião Tavares. Muito bem. Só recordando para você, as questões muito importantes que você precisa fazer. Tem o gabarito aí, as questões exatamente que você precisa fazer. A questão, aplicando, né, o aprendizado, a questão número 1 que caiu na FUVEST, né, o trecho acima, tem um trecho acima que eu não vou ler para não gastar muito tempo, mas o trecho acima, narrado em primeira pessoa, foi extraído do livro Infância, de Graciliano Ramos. O livro Infância, de Graciliano Ramos. O autorretrato, né, o autorretrato, perdão, lido, permite identificarmos uma das personagens importantes do livro Angústia, do mesmo autor. Identifique, tá? Muito bem, ótimo. Esse personagem, óbvio, é Luiz da Silva, né? O personagem aqui precisa ser identificado com o texto que está aqui. É claro, o texto é claro. Você lendo o texto, você mata brincando, né? Perdão. Perdão. É exatamente Luiz da Silva, alternativa E de elefante. Na questão de número 2, diz exatamente o seguinte: a ponte alternativa em que se encontra uma característica modernista presente no livro Angústia, de Graciliano Ramos. Muito importante. Qual é a característica presente no livro? A atitude crítica em relação a certos valores sociais. Claro, pois se ele trabalha exatamente com elementos sociais, ele vai criticar as posturas sociais. Muito bem. Então, repetindo. A atitude crítica em relação a certos valores sociais, como o provincianismo e a falta de cultura dos interiores deste Brasil. Muito bem, alternativa, no caso, alternativa A de amor, Luísa. Muito bem, ótimo. Exatamente, né? Exatamente esse valor, né?
a sala 1 também, né? A sala 1 lá da minha querida amiga Daphne, né? Da minha querida amiga Daphne e de todos aqueles queridos alunos da sala 1. Portanto, são questões importantes, são textos longos, mas de questões importantes que você precisa observar. Algumas são, inclusive, dissertativas, tá? Chamando a atenção que toda vez que você encontrar as respostas das dissertativas, a resposta é ampla, né? Na hora do vestibular, você vai sintetizar isso. A resposta aqui é ampla, dada pelos professores, para exatamente você abranger um universo maior dentro do contexto da obra. Legal? Salinha 1, salinha 4, salinha 2, salinha 5. Falei fora de ordem, mas na ordem do meu horário. Um abraço para vocês, um abraço para você aí. Ô, Cauã, fica quieto. ZL, fica quieto. Também estuda direito, tá bom? Um abraço para você, turminha aí da VM. Ponto final. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau. Eu disse... Os lobos da Steph. Tchau, turminha.